Graça e paz, irmãos. Tudo bem, né? Depois de uma hora de louvor dessa, maravilhosa, estamos muito alegres, né? Na presença do Senhor sempre. A Ele a honra, a glória e todo o poder. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Jesus. O Senhor que vive e reina para todos sempre. Vamos ministrar nessa noite o Evangelho de Marcos 8, do 1 ao 21. Glória a Deus. Naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E, se os deixarem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam: De onde poderá alguém satisfazê-los aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Responderam-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, para que se pusesse diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusesse diante. E comeram, e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000 homens. Aleluia, aleluia. E os despediu. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as partes da Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal. E, suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que me pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão. E no barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhes dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: Para que arrazoais que não tendes pão? Não consideraste nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais? Quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe: 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: Como não entendeis ainda? Aleluia. Glória a Deus. Essa palavra falou muito comigo. É muito forte essa palavra, irmãos. É uma palavra só de ler. É uma palavra de comer. O que Jesus fez aqui, como sempre, fez em todos os demais. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus maravilhoso. Tu és lindo, Tu és grande, Tu és tremendo. O Senhor nos colocou aqui nesse momento para ouvir a Tua palavra. A Tua palavra que é luz para os nossos caminhos, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso. Me capacita, Senhor, e a todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Então, aqui, irmãos, é a segunda multiplicação de pães. Mas eu vou fazer algumas referências a partir da primeira multiplicação. Quase igual, mas tem algumas diferenças.
Na primeira multiplicação de pães, Jesus estava na Judéia, no território da Judéia, com os seus discípulos e com o seu povo. Ali eram judeus, Jesus estava com o seu povo, onde Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes. E alimentaram uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E comeram, saciaram-se, e ainda sobrou 12 cestos. Deus tremendo! Nossa, fácil, né, multiplicar pão? Nossa, para Jesus né? Mas olhando aos nossos olhos assim, é uma coisa muito difícil. Aqui, na segunda multiplicação de pães, Jesus está no território de Decápolis. Esse território era totalmente de gentil. Um povo que não tinha promessa. Um povo que não tinha a palavra de Deus. Um povo esquecido. Eram 9 cidades, 10 cidades. 9 delas eram gentias. Esse povo era esquecido. Os judeus tinham raiva, tinham nojo. Eles eram como fossem cães. Eles eram desprezados. Eles eram rejeitados. Eles eram um povo pagão. Servia a outros deuses, porque não conhecia a palavra. Essa gente aqui é onde Jesus, quando Jesus desembarcou do mar com seus discípulos, a multidão estava a postas em um deserto total. E essa multidão estava à espera de Jesus. E Jesus chegou e começou a ministrar a palavra, esse povo pagão que nunca tinha visto. Mas eles estavam querendo ouvir de Jesus, porque eles ouviram e viam os milagres que Jesus fez e estava fazendo. Então esse povo estava com sede, eles queriam estar perto. E a palavra diz que 3 dias eles ficaram ali naquele deserto, com o pastor Jesus Cristo. Ele comandando, ele ministrando a palavra, ele pregando a palavra, ele mostrando o seu amor. Aquela gente nunca tinha visto isso. Aleluia! Deus tremendo, porque Jesus sabe a quem veio. Ele não veio só para judeu, ele veio para todo aquele que crê e nele confia na sua palavra. Temos que crer e confiar na palavra de Jesus. E esse povo confiaram, porque ficaram 3 dias em um deserto. Olha a situação de um deserto: não tem nada, não tem conforto, não tem comida, mas tem a palavra. E eles ficaram ali 3 dias. Primeiro dia, Jesus pregando, Jesus mostrando o seu amor para eles, e eles ficaram encantados. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, não arredaram o pé daquele lugar. Eles estavam impactados, eles estavam, oh aleluia, eles estavam admirados pelaquela palavra maravilhosa, pelaquele homem ali naquele lugar. E eles ficaram maravilhados encantados pelas maravilhas, pela pessoa do Senhor Jesus, pelos seus ensinamentos e pela compaixão de Jesus. Aleluia. E Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa gente. Porque já, irmãos, ele frisou bem, já estão comigo há 3 dias. Aleluia.
Essa era a conversa com os discípulos. E ele disse: se eu os deixar despedir, para eles ir para casa em jejum, desfalecerão no caminho. Então Jesus não quis despedi-los. Olha que maravilha. Jesus fala: eu não quero, com outras palavras, eu não quero despedir, porque eles estão comigo. Aleluia, glória a Deus. Assim Ele faz conosco, irmãos. É conosco, estamos na presença de Jesus. Ele é quem nos supre. Temos que estar com o coração aberto, aleluia, para receber de Jesus, aleluia. E Jesus não quis despedi-lo. É lógico que Jesus já sabia o que ia fazer. Os seus discípulos não. E os seus discípulos responderam: de onde? De onde poderá alguém satisfazer de pão aqui no deserto? De onde? Irmãos, eles já tinham presenciado a primeira multiplicação. Foram eles que serviram a multidão. Só que eles estavam lá junto com os irmãos. Lá era todo mundo judeu, os discípulos eram judeus. E aqui eles disseram: de onde vem esse? Eu acho que eles achariam que o discípulo, que Jesus ia... Bom, ele não vai servir a um judeu, né? A um gentil. Aí e eles falaram isso aí. Um espírito de incredulidade. É o que acontece conosco muitas vezes. O que é que o discípulo vira aqui? Lógico, vira dificuldade no deserto. O que é que tem no deserto? Sol, durante o dia, muito frio à noite, e aquela multidão estava exposta a isso. Não tinha nada de conforto. Então, como, né? Então, diante da dificuldade, olhamos para as dificuldades. É assim, não é diferente. Nós não somos diferentes aqui dos discípulos. Eles oraram para a dificuldade, com os olhos humanos. Realmente, com os olhos humanos não ia haver nada ali. Mas esqueceram de olhar para o pão da vida, o pão de Deus, Jesus, o pão do céu. Eles esqueceram de olhar, irmão, trazendo para nós. É o que fazemos muitas vezes. Olhamos para as dificuldades, não temos dinheiro, não temos pão, não temos comida, o salário não vai dar, estamos doentes. Olhamos para as dificuldades, irmãos, mas devemos olhar para Jesus. É para Ele, é dele que vem a provisão, é de Jesus que vem toda a nossa provisão, o nosso socorro, o nosso alimento. Olhamos para Jesus, é autor e nosso consumador da fé, aleluia. E Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles disseram 7. E aí Jesus deu um comando. Aí, irmãos, a obediência. Não adianta nada se não obedecermos. Aleluia. Jesus deu um comando: assentai-vos todos no chão. No chão, irmãos. Lá na primeira multiplicação, Jesus falou na relva. Estava verdinho, uma graminha legal. Aqui é chão mesmo. E eles se assentaram no chão. Eu fico imaginando Jesus em pé e aquela multidão, aonde o olho, né, via multidão sentada, esperando o quê? Esperando um milagre, um sinal de Jesus, porque até agora ele tinha pregado, ministrado, mas ele não tinha feito milagre nenhum. Então eles estavam esperando o milagre de Jesus. E todos assentados. E Jesus
tomando os 7 pães. É muito, irmãos. 7 pães para uma multidão com fome de 3 dias. Não dava para alimentar nenhum. Não dava para matar a fome de nenhum. 7 dias. Por isso que temos que ler, entendendo, observando os detalhes. Que maravilha, o Espírito Santo traz a revelação para nós. Aleluia. E Jesus, o povo todo assentado, e Jesus tomando os 7 pães, deu graças. Deu graças. Isso, sim, pelo pouco. Isso é um exemplo, tudo que Jesus fazia era exemplo para nós. Ele deu graças pelo pouco. É no pouco que temos que dar graças. É a partir do que você tem que Jesus transforma e multiplica. Aleluia. É a partir daí, irmãos. Glória a Deus. É a partir do seu pouco que Jesus multiplica. Pegue o seu pouco e dê graças. Seja agradecido, irmãos. Não saia da sua boca palavra torpe, palavra de agradecimento. Jesus, muito obrigado. Aleluia. E também, Jesus agradeceu. E partiu e deu aos seus discípulos os 7 pães, irmãos. Deu aos seus discípulos, que os seus discípulos fossem colocar diante daquela grande multidão. E eles fizeram. Tinha também alguns peixinhos. Também ele deu graças. Está vendo? Não é só uma vez para dar graças, é em todos os elementos. Deu graças e partiu e deu para os seus discípulos. Aleluia! E a multidão sentada, esperando, né? E aí, os discípulos foram com aqueles 7 pãezinhos. E aí foi multiplicando, e eles comendo, e eles comendo, e multiplicando, e eles comendo, e multiplicando. Oh, glória! E o cesto enchendo. E o povo se saciaram, comeram, se fartaram. Ficaram cheios a pontos. Sabe quando alguém fala, você quer mais? Não, eu já estou cheio. Cheio, Jesus quando dá é assim. Rale até se fartar, mas creia que é assim. É por fé, irmão. Por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É fé na palavra. Não é lendo por ler, é fé na palavra. Aleluia. E comeram e se fartaram. Dessa multidão foram 4.000 homens, fora crianças e mulheres. Dizem que tinha mais ou menos umas 5.000 pessoas, né? E eles comeram, se fartaram e Jesus os despediu. Aleluia. Aleluia. Será que esse povo for embora só com barriga cheia, irmãos? Eles foram fartos espiritualmente. Eles receberam 3 dias com Jesus. Não tinha celular, não tinha comida para fazer, não tinha fazer nenhum. Era só ali, prestando atenção e louvando. E imagino que, não sei se a Bíblia não diz que estava louvando, mas, né? Com certeza eles estavam ali diante do Senhor, vendo tudo aquilo, ouvindo 3 dias. Quantos tempo estamos com Jesus? 3 dias? 3 anos? 5 anos? 10 anos? É para se imaginar quanto tempo. E esse povo saíram dali, glorificando a Deus. Eu imagino que eles foram ministrar essa palavra que ouviram para os seus. Aleluia. Porque Isaías 9:2 diz:
O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, e sobre as regiões da sombra da morte resplandeceu a luz, e essa luz é Jesus. Esse povo vivia na sombra da morte, e a luz raiou, a luz resplandeceu. Aleluia. Glória a Deus por isso. Deus maravilhoso. E Jesus os despediu e foi logo. E entrando logo no barco, Jesus entrou rápido, porque vai que eles ficam ali mais tempo, porque estavam dispostos mesmos. Agora de barriga cheia, então, Então Jesus entrou no barco com os seus discípulos e foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus como sempre. Os fariseus a disputar com ele, pedindo-lhe para tentarem um sinal do céu. Ainda mais sinal eles queriam. Jesus passou o seu tempo todo, esse seu ministério aqui na terra, pregando, ministrando, fazendo milagres, e eles vendo e ouvindo como eles pedem ainda um sinal. E Jesus, suspirando profundamente em seu espírito, Jesus arrancou um gemido do seu espírito, e Jesus disse: por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não dará nenhum sinal. Irmãos, eles não queriam sinal algum. Sinal eles tinham um monte. Eles não queriam. Eles estavam aqui, eles eram incrédulos. Eles não acreditavam ainda que Jesus fizesse um outro sinal. Eles não iam acreditar. Eles estavam querendo pegar Jesus em alguma falha para prender e o matar. Era isso que ele queria. Mas Jesus, esse suspiro de Jesus aqui foi de indignação. Suspiro, por que indignação? A última vez que esse povo viu Jesus aqui, Jesus estava passando a caminho para ir para ser preso e morto. A última vez, eles tiveram a última chance de se arrepender e de pedir perdão. Os fariseus aqui tiveram a última chance. Pediram mais um sinal. Aleluia. E Jesus não gastou seu tempo, não gastou suas energias com esses incrédulos. Jesus, deixando-os, vira as costas, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Aleluia. Eles ficaram lá. E eles se esqueceram de levar, os discípulos se esqueceram de levar pão. E no barco não tinha consigo senão um pão. Eu fiquei imaginando, meditando, o pastor. Eu fiquei meditando. Como Jesus perguntou para eles: quantos pães tendes? Eles disseram 7. E quando eles voltaram para o barco, tinha um lá. Esse pão aqui é Jesus. Realmente eles tinham um pão no barco, que era Jesus. Era o pão da vida, E Jesus ordenou-lhes dizendo: olhai. Jesus lembrou dos fariseus aqui. E Jesus, olhando para o seu discípulo, teve uma conversa com ele. E falou: olhai. Olhai e guardai-vos do fermento dos fariseus. Tenha cuidado, falou para os seus discípulos. Como diz a sua palavra, os fariseus eram hipócritas. Eles tinham uma religião de aparência. Não tinha fundamento a religião deles. E eles queriam levar essa palavra deles para as pessoas, para induzir as pessoas a acreditarem nessa palavra, que era totalmente contra a palavra de Jesus. E Jesus estava aqui falando: cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus diz para nós hoje: cuidado com o mundo, cuidado com o que você vê,
Cuidado com o que você gasta seu tempo. Cuidado com os celulares. Cuidado com tudo que você gasta seu tempo que não é com a palavra de Deus e com seus afazeres. Cuidado com o fariseu. O celular hoje em dia, as redes sociais é um fariseu. Está roubando o tempo das pessoas. Temos que ter cuidado. Jesus está falando aqui para os discípulos na época. E ele fala para nós. Tem cuidado. Acautelai-vos. Porque são as raposinhas, né, que vai entrando. E eles diziam, e os discípulos diziam entre eles: é porque não temos pão. Jesus não estava falando de pão, irmãos, aqui. Jesus podia muito bem multiplicar mais pão em um monte para eles lá no barco e comer e saciar. Jesus acabou de fazer isso. Mas eles estavam com a mente, o coração endurecido, como diz aqui. Eles não estavam observando as coisas. Eles estavam meio que alheio. Né? E eles disse que porque ele não tinha pão. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhe: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Poxa, precisava mais para entender e compreender. Precisa mais para nós. Temos a palavra na nossa mão. Temos as ministrações, temos aqui a igreja. Precisa mais para a gente compreender e entender. Jesus está dando uma bronca aqui nos seus discípulos. Precisamos o que mais, irmãos? Para a gente entender e compreender. Que é pela fé, que é crendo, que é obedecendo, que obtemos as coisas desse mundo, as coisas que Jesus nos prometeu. Tomar posse das coisas que Jesus já conquistou para nós na cruz do Calvário. Já está tudo pronto. Só basta agarrarmos pela fé. Cremos que tudo que Jesus fez e faz é para nós. Somos filhos. Aleluia. Mas não podemos entristecer o coração de Deus com incredulidade. Com vidas vazias, buscando alimento em outras coisas. Aleluia. Temos que nos alimentar do pão da vida, do pão do céu, do pão que é Jesus. Aleluia. E Jesus repreendeu eles aqui. E Jesus disse: tendes ainda o vosso coração endurecido. Jesus fez uma pergunta aqui: está endurecido ainda seu coração? É o que acontece com muitos de nós, coração endurecido. Escuta a palavra, mas ela não flui. Aleluia. Jesus fala: tendo olhos não vedes. Olha a bronca. Tendo olhos não vedes. Tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais. Jesus tinha acabado de multiplicar pão. Como ele estava ainda fazendo caso por causa de um pãozinho que estava lá. Eles devem ter falado entre eles: nossa, o mestre vai dar bronca porque a gente só trouxe um pão. Tanto pão eles não pegaram, né? Só tinha um pão. E Jesus falou: não lembrais? Aí Jesus dá uma continha para ele aqui. Não lembrais? Quando parti os 5 pães e alimentei 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Foi para eles lembrar, né? E eles disseram 12. E Jesus falou: e quando partiu os 7? Teve que lembrar dos 7. Ah, irmãos, porque muitos de nós
Saímos daqui, recebemos uma palavra, chegamos na esquina, não sabe falar do que aconteceu. Porque coração endurecido, ouvido fechado, olhos normais, olhos naturais, não enxergamos as coisas de Deus pelos nossos olhos naturais, irmãos. Igreja, temos que acordar. Não temos tempo, mas temos que acordar. Ainda há tempo que estamos com a Bíblia na mão, podemos andar com ela para cima e para baixo. Aleluia. Aleluia. E Jesus disse: e quando partiu os 7, entre 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7. Aleluia. E ele lhes disse: como não entendais ainda? Como não entendemos ainda, irmãos, quem é Jesus para nós? Como não lembrar de onde Ele nos tirou? Jesus nos tirou do lago de lodo. Jesus nos tirou da lama do pecado. Jesus nos tirou da lama da prostituição, dos vícios, da mentira. Naquela vida em que vivíamos, estávamos como esse povo aqui, incrédulos, servindo a outros deuses, não a Jesus. Nós não conhecíamos esse Deus maravilhoso. Como não lembrar? Não podemos esquecer jamais o que Jesus fez por nós. Jesus morreu naquela cruz, padeceu em nosso lugar. Não podemos esquecer nunca. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Salvador. Aleluia. Aleluia. Deus maravilhoso. Lembra aqui. Lembrando a seus discípulos, mas trazendo para nós. Eu me lembro muito bem de onde Deus me tirou. De onde Jesus me tirou, de como eu estava, coração triste, amargurado, cheio de raiva, de rancor, o corpo cheio de doença, me rastejando no chão porque nem andar podia. Jesus teve misericórdia de mim. Jesus teve misericórdia de mim, de nós, irmãos. Ele teve compaixão, misericórdia das nossas misérias. Jesus teve compaixão das nossas misérias, porque era isso que nós tínhamos. Éramos miseráveis. Não tínhamos Jesus. Hoje nós temos Jesus. Ele nos encontrou e nos recebeu e pagou um alto preço pelas nossas vidas. Por isso que estamos aqui hoje. Difícil é encontrar Jesus de verdade e não amá-lo e não se apaixonar por Ele. É muito difícil. Aleluia. Estejamos, irmãos, alertos, para que não venhamos perder a nossa coroa, nem perder a nossa salvação, irmãos, permanecendo firme nessa palavra que é a verdade, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Temos que estar firmes, irmãos, olhando para o alto, o autor e consumador da nossa fé, essa fé que Jesus colocou dentro de nós. Aleluia. Cuidado, irmãos, vamos ficar atentos. Aleluia. Essa é a palavra que eu ia ministrar hoje para a igreja. Muito obrigado.
Aleluia. Aleluia. Deus. Aleluia. Maravilhoso Deus. Obrigado por a tua palavra. A tua palavra é a verdade. Aleluia. A tua palavra é tudo para nós. Vamos apegar ela com fé, com perseverança, com humildade. Aleluia. Enche os nossos corações. Abre os nossos corações, Jesus, para que não tenhamos corações endurecidos, para nos derreter diante da tua palavra. Aleluia. Glórias a ti, para todos sempre. Amém.